Não tô vendo ninguém. Ah, mas é muito ruim isso. Ó, a gravação foi iniciada pela Duda. E eu tô vendo sua tela preta, tá? Pra mim tá normal. Só fica essa Mas questão de para que você... aí agora vocês estão me vendo eu mexendo no Teams, né? Isso. Hum, entendi. E são quantos residentes do evangélico? 12. Mas acho que o pessoal tá em cirurgia. Acho que eles 12? vão entrando. São quantos que estão em cirurgia, Nadine? 3 com certeza. Tá. Quem vai apresentar os artigos? Não foi mandado nenhum artigo essa semana. E vocês não tiveram a livre iniciativa de correr atrás de um artiguinho? Meu Deus, eu tenho... Iniciativa? Se eu fico um dia sem fazer nada, vocês não fazem nada. Meu Deus do céu. Tá bom. Tá bom, nós vamos fazendo perguntas com participação. Boa. Acho justo. Muito bem. Já estamos Bora! em 10 pessoas. Já vamos começar aqui. Letícia, deixa eu só te apresentar. Então, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula semanal da Otorrino. Hoje a gente conta com a presença da professora Letícia Teixeira, que ela veio de Berlândia, aqui para Curitiba, para brilhar na cidade do sul do Brasil. E ela estava junto do nosso corpo clínico no Cajuru, mas por brilhar muito, ela foi convidada a ir para o HC. foi convidada para continuar no PP, onde ela fez o Fellow de Otorrinopediátrica. E Letícia opera muito bem, então é um prazer tê-la conosco para essa aula de hoje. Ela vai falar tanto hoje como na próxima semana sobre a otite média. Hoje ela vai falar sobre a otite média aguda e semana que vem otite média crônica. Tá? Tanto hoje e na semana que vem esses temas junto com as suas respectivas complicações. Então é um tema que cai bastante na prova de título. Então toda a parte de fisiopatologia, sintomatologia e principalmente tratamento, né, é sempre discutido bastante nas provas de título. Então é um tema bem importante, até porque faz parte do dia a dia do otorrino, principalmente para quem acaba atendendo a parte pediátrica, que basicamente somos todos nós. Tá? Então, Letícia, seja bem-vinda, o palco é todo seu, pode brilhar. Muito obrigada. Então, eu vou falar sobre complicações hoje também, de maneira geral, porque é difícil falar, porque geralmente as complicações podem ser tanto da otite média aguda quanto da crônica, né? Então, eu vou falar hoje que a otite média aguda é um tema mais compacto, né? Então, eu aproveitei para falar hoje. Gente, eu não consigo enxergar vocês, mas aí vocês interrompem, liguem aí o vídeo, que aí eu mudo de tela aqui para enxergar. Então, vamos lá. Como o Henrique já me apresentou, eu fiz otorrino lá em Uberlândia e fiz otorrino pediatria aqui no Pequeno Príncipe, fiquei 2 anos, tive bastante contato com odontologia também, não foi só via infantil. Então, acho que eu posso acrescentar alguma coisa. Bom, vamos lá. Gente, otite média aguda. Como o Henrique já falou, é muito comum mesmo, né? O pico de incidência começa com 6 a 12 meses de idade. Muitas crianças até 1 aninho de idade vão ter otite média aguda, mais ou menos 60% das crianças, e até os 3 anos, 85% das crianças vão ter pelo menos um episódio. Então é algo realmente recorrente do dia a dia, por isso que cai bastante em prova, por isso que a gente tem que saber como tratar. E por isso que nós temos que saber os fatores de risco. E os fatores de risco são, basicamente, onde as crianças estão inseridas, né? Creche, IVAs são os principais, tabagismo passivo, né, dentro de casa,
chupeta, aleitamento materno por menos de 6 meses, né? Hoje em dia as mães trabalham mais, saem de casa mais cedo, então elas acabam amamentando menos. Isso predispõe a mais infecções, entre elas otite, alergia e o refluxo gastroesofágico. Aquela história da criança mamar deitada associada com otite entra dentro do refluxo, porque a faringe do bebê ela é muito estreita, né? Inclusive por isso que a criança é respirador nasal obrigatório nos primeiros meses de vida, que a orofaringe praticamente ela é fechada, né? Pelo palato mole ele encontra ali basicamente com a epiglote. Então, quando a criança mama deitado, o bebê, o leite, realmente o refluxo do leite vai lá parar na rinofaringe e pode inflamar a tuba auditiva, o osteofaríngeo da tuba auditiva, e associar otite. Então, essa recomendação realmente é relevante para as crianças menores. Agora, eu pessoalmente não vejo muito sentido em recomendar criança de 3, 4 anos com otite de repetição. Não pode mamar deitado, né? Assim, não, acho que não é isso que vai resolver o problema. A maioria das infecções estão relacionadas com IVAs, que teve um pico de incidência muito grande depois da pandemia. Por quê? Porque teve uma mudança, né, da flora bacteriana, enfim, uma mudança da resistência das bactérias, principalmente o pneumococo ainda não tem. Até enviei para o Henrique um estudo interessante que fala realmente que mudaram a resistência, né, do pneumococo, que já era resistente, né, agora deve estar pior ainda, mas deve ter tido uma mudança geral mesmo das bactérias, e isso, com certeza, aumentou bastante a incidência de IVAs. E IVAs é uma predisposição para ter otite, né, inflamação ali na mucosa nasal, inflama a região da tuba auditiva, diminui a ventilação da orelha média, vai ter otite. E creche. Existe um estudo que fala que se na escolinha tiver até 4 crianças por sala de aula, a chance de otite não é tão maior, né, quanto a criança que não frequenta a creche. Mas que creche que vai ter 4 crianças por sala de aula? Não é a realidade aqui no Brasil. Eu acho que nem no serviço particular. Então, não tem como. A criança vai para a creche, ou o irmãozinho vai para a escola e traz a infecção para dentro de casa. Então, as crianças estão nesse círculo aí desses fatores de risco, e a gente tem que lidar com isso. Patogênese. Tuba auditiva. Isso todos nós já sabemos, né? A tuba auditiva na criança, ela é mais estreita, ela é mais horizontal, então com maior facilidade existe a migração de toxina, bactéria, da cavidade nasal, então da IVAS que a gente estava comentando, para a orelha média, o que predispõe a mais otites. Por isso que é mais comum na faixa etária, né, dos 3 aninhos de idade. Depois que vai crescendo, vai diminuindo. É raro um adulto ter otite média aguda, né? Sistema imunológico, claro, ele ainda está em formação durante a infância, então é por isso também que ocorre na primeira infância. Mas a imunodeficiência em si é raramente associada a otite média aguda de repetição. Claro que a gente tem que encaminhar para o imuno, tem que fazer essa investigação, mas geralmente 0,5% das crianças com otite média de repetição vão ter algum problema imunológico. E geralmente, quando elas têm alguma imunodeficiência, é aquela imunodeficiência transitória de GA, que é transitória, que vai melhorar e não tem nenhum tratamento específico. Então, a grande maioria não tem nenhuma imunodeficiência. E a IVAS, né, está relacionado com os copatógenos que a gente já comentou. Então, tudo isso contribui para a criança pequena ter otite. Microbiologia. Vírus e as bactérias que a gente já conhece. Pneumococo, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Pneumococo sempre é o mais frequente, mas conforme vai surgindo as vacinas as pneumocócicas vão tendo uma oscilação desse primeiro lugar. Lá nos anos 2000 surgiu a pneumo 7 valente. Aí o Haemophilus influenza passou a ficar mais prevalente do que o pneumococo. Depois, aí o pneumococo já começou a ter novas
novos sorotipos, um perfil de resistência diferente, ele voltou a ser prevalente. Aí veio a pneumo 10, a mesma coisa aconteceu. Então, eles ficam alternando, mas, de maneira geral, o pneumococo é o mais prevalente. Diagnóstico. Qual que é a clínica? Criança prostrada, não se alimenta direito, fica irritada, queda do estado geral, pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar febre, né? Otalgia, ou seja, são sintomas inespecíficos. Toda IVAS pode dar otalgia reflexa. Uma amidalite pode dar otalgia reflexa. Então, é uma infecção de via aérea superior. Não tem nada muito específico da otite. E aí, como que faz o diagnóstico? O mais importante é a otoscopia. Hiperemia da membrana timpânica não é otite média aguda, né? Isso a gente sabe. A criança está chorando, ela está irritada, a IVA gera uma obstrução, um edema, uma inflamação da mucosa do orofaríngeo da tuba auditiva, lá na cavidade nasal, pode gerar uma hiperemia do tímpano, pode causar um aumento da vascularização sobre o cabo do martelo. Então, quando a gente vê aqueles vasinhos proeminentes em cima do cabo do martelo, aquilo não é otite média aguda, aquilo é otite viral, né? Só a hiperemia do tímpano não é. O sinal otoscópico mais específico é o abaulamento da membrana timpânica, que a gente está vendo nessas 4 fotos aí, são pacientes meus, inclusive. Eu sempre tiro foto para mostrar para os pais. Então, isso é otite média aguda. E quando a gente vê, vocês conseguem ver minha seta do mouse? Sim. Sim. A gente vê o pus, né? Aqui tem um nível alto, mas às vezes a gente vê umas otoscopias com nível hidroaéreo mais baixo. Isso está em fase de resolução, tá? Quando fica mais amarelado e tem aquele nível, já está em fase de resolução. Isso deixa a gente até mais tranquilo. Significa que está sendo favorável à evolução desses pacientes. Essa imagem aqui dessa descamação, até semana passada, uma pediatra me mandou uma foto parecida com essa, achando que era meningite bolhosa. Isso aqui é otite média aguda. A camada mais externa do tímpano, ela é epitelial, né? Lembram? Então, ela, às vezes, gera esse craquelado mesmo. É que, às vezes, a distensão das camadas são diferentes e aí a camada epitelial não acompanha e fica esse craquelado. Isso é otite média aguda, tá? Então, isso é otite média aguda. Então, tudo bem, a gente já sabe qual criança vai ter, como vai ser a clínica, como vai ser a otoscopia e como que nós vamos tratar. O que a gente quer saber, na verdade, é se vai dar antibiótico ou não vai dar antibiótico, né? Não igual no pronto-socorro que dá um antibiótico para todo mundo. Então, menor de 6 meses, bom senso, né? Nós vamos dar antibiótico, claro. Menor de 6 meses não é para ter otite, né? A não ser que teve contato com alguma criança, tem a proteção do aleitamento materno, ou tem algum irmãozinho, alguma criança doente que convive, enfim, né? Mas geralmente não ocorre, mas aconteceu antibiótico. Agora, a criança que tem otorreia, independente da idade, vai tomar antibiótico via oral. Por quê? Porque é grave? É grave otite com otorreia? Alguém liga o microfone aí, me responde se acha que é grave. Otite com otorreia. A minha opinião vale? Vale. Se ninguém quiser conversar comigo, você fala, vai. Tá, então, Nadine, você que vai ser a nossa futura otologista, você é a primeira a ser questionada. É grave ter otorreia na otite? Não, quer dizer que ela supurou, não vai ser muito grave. Supurou. O que Isso. E por significa que eu tenho que supurar? dar O que significa antibiótico supurar? quando tem otite? Se não Olha é nas grave, coisas. por que eu tenho que dar antibiótico? Acho que vai ajudar a recuperar mais rápido, fechar, não sei. A gente dá antibiótico quando a otite é bacteriana, não é isso? Porque ela pode ser viral. Sim. Isso. Quando ela supura, é porque com certeza ela é bacteriana, porque a bactéria na orelha média, ela produz gás, distende mais a membrana timpânica, e aí ela é capaz de gerar uma microperfuração e extravasar o pus que está ali dentro. Então, na verdade, quando tem otorreia, é um sinal que ela é bacteriana.
Quando a mãe chega no meu consultório me contando que a criança tem muito otite, a primeira pergunta que eu faço é: o ouvido vaza durante as otites? Toda vez. Aí eu sei que realmente é otite. Por quê? Porque às vezes vai no pronto-socorro, o tímpano tá vermelho, o pediatra dá antibiótico. E aí não é otite, aí a gente não pode comprar esse diagnóstico. Então, quando a mãe me fala vaza toda vez, aí eu sei que é otite. Realmente, essa criança tem otite de repetição. Então, quando ela tem otorreia, muito provavelmente seja bacteriano. Aí eu tenho que dar antibiótico. Não tem nada a ver com gravidade. Agora, quais são os sintomas graves que também requerem antibiótico? Febre alta. O que é febre alta? Mais de 39 graus. Queda do estado geral. Aquela criança que está prostrada, né, que não consegue se alimentar. E com dor intensa. O que é dor intensa? Tomou analgésico comum e não melhorou. Continua gritando de dor. Essa criança tem sintoma grave. Ela também merece antibiótico. Agora, otite bilateral, aquela otoscopia que eu mostrei, mas não tem otorreia. Se for menor de 2 anos, eu vou dar antibiótico. Agora, acima dos 2 anos, eu posso observar. O que é observar? Observar é tratar o sintoma, né? Não é dispensar o paciente, deixar a criança com dor. Passa anti-inflamatório, alívio, volta em 48 horas para você reavaliar sintoma e otoscopia principalmente, né? Principalmente sintoma. No Cajuru, né, e provavelmente também no evangélico, no ambulatório cheio, é difícil, né, ter esse acompanhamento. Então, às vezes, não é possível fazer observação. Tem que fazer observação quando é possível. Então, no consultório, às vezes a gente faz observação, porque o paciente consegue voltar em 48 horas para ser reavaliado. Agora, se você não consegue reavaliar, você vai acabar dando antibiótico, que é uma pena, né, mas é a nossa realidade. E se a otite, mais na prova, mais de 2 anos, bilateral sem otorreia, pode observar. E se for unilateral e não tiver otorreia, aí você pode observar até acima de 6 meses. É assim que funciona. E qual é o antibiótico? Amoxicilina, 90 mg quilo dia. Vai, outra pessoa me fala por que dá amoxicilina. Aliás, quando a gente associa o clavulanato, para que associa o clavulanato? Posso dar amoxicilina, 90 mg quilo dia, que é a dose dobrada, por um motivo. E eu posso associar o clavulanato por outro motivo, né? Ou a gente vai passar clavulin para todo mundo? Por que não começar com a amoxicilina? Dose normal. É. Isso. Então vamos à primeira pergunta. Henrique, escolhe alguém aí. Por que amoxicilina dose dobrada? Então, Né? João Conar. Responda. Tá online aqui. Porque já existe bastante resistência? Do quê? Isso mesmo. Resistência de quê? Do pneumônio? Do pneumococo, exatamente. Dose dobrada da amoxicilina para cobrir pneumococo resistente. Muito bem. Agora, outra pessoa, por que você associa clavulanato? Por quê? Não quando. Quando a gente sabe, né? Usou há menos de 30 dias, ou não melhorou. Olê, você acaba usando o clavulanato dentro desse intervalo de 30 dias? Se não melhorou então, se não melhorou. Mas se, por exemplo, se usou o antibiótico em menos de 3 meses, porque geralmente essa é a minha pergunta. Uhum. Você associa-se dentro de 30 dias ou dentro de 90 dias usou o antibiótico? Você já escalou? 30 dias. De 30 dias, tá. Se usou amoxicilina nos últimos 30 dias, é essa a pergunta, né? É. Aí você tem que passar para amoxicilina clavulanato. Mas eu quero saber o que você está cobrindo com o Arthur respondeu aqui na plaquinha. Eu quero saber por que usa o clavulanato. Isso que a gente falou é quando usa, mas por quê? O que o clavulanato vai cobrir?
Isso que eu quero saber. Hemófilos? É hemófilos, muito bem. Quem Isso. respondeu? Então, Quem respondeu? Fui eu, respondeu? Lucas. O Lucas. Ah, muito bem, Lucas. Isso aí. Então, se eu tenho uma otite com conjuntivite, mesmo que seja a primeira otite dessa criança, eu vou passar clavulanato, porque tem uma chance de ter hemófilos. Isso mesmo. Então, esse é o raciocínio. Cefalosporina, e aí quando eu já usei antibiótico recentemente, há menos de 30 dias, ou usou amoxicilina e não melhorou, e não resolveu, aí eu vou associar clavulanato, justamente porque aí não deve ser pneumococo. Hemófilos, vou cobrir, aí passo o clavulin. Cefalosporina de segunda geração. Zinat, Ceclor, vou passar quando? Tem alergia. Ah, não tem reação cruzada? Na verdade, essa reação cruzada, tem estudo que fala que essa reação cruzada é in vitro, que na verdade in vivo ela é menos de 0,5%. Então, pode passar. CF de segunda para alérgico. Ceftriaxona, para os casos, né, mais evolutivos, que não melhoram com esses antibióticos anteriores, ou complicações, né? A gente vai deixar reservado ceftriaxona. Não é para otite média aguda de repetição, igual virou moda, né? Depois da pandemia teve muita otite média aguda de repetição. Aí o pediatra lá e passava ceftriaxona. Vamos ver se dessa vez resolve. Não vai resolver, é o mesmo germe, é o pneumococo, é o hemófilos. Tem que tirar o fator causal, que às vezes não tem como tirar o fator causal. Ou senão tem que resolver a otite de repetição. E não passar ceftriaxona achando que vai esterilizar o ouvido. Daqui a pouco eu vou ter outro processo inflamatório aí no local. Então, isso não é indicação. E o tempo de uso depende da idade. Menor de 2 anos tem que tomar 10 dias. De 2 a 5 anos, pode ser uma semana. Mais 6 anos, 5 dias tá bom. É raro otite depois de 6 anos de idade. Agora eu vou falar das complicações das otites de maneira geral. Geralmente, as complicações da otite média aguda ocorrem mais em criança. Justamente porque tem mais otite média aguda em criança. E as complicações de otite média crônica geralmente ocorrem em adultos e crianças mais velhas, também pela prevalência, né? Então, existem essas várias complicações, tanto extracranianas quanto intracranianas. A gente vai falar um pouco de cada uma. Então, aqui, uma mastoide, né, representativa, eu posso ter disseminação para anterior, para posterior e cervical. Aqui falando das extracranianas, né? Então, vamos lá. Complicação mais comum da otite média aguda, que também pode acontecer na otite média crônica, mas mais comum da otite média crônica. Abscesso retroauricular ou abscesso superostial da mastoide, que é popularmente conhecido como mastoidite ou otomastoidite. O que é isso? É essa vermelhidão atrás, com edema retroauricular, com abaulamento do pavilhão e inferiorização do pavilhão. Isso cai em prova, pavilhão inferiorizado e anteriorizado, com essa vermelhidão atrás. Isso é abscesso superostial. Eu não gosto muito, na verdade eu não gosto desse termo mastoidite ou otomastoidite. Eu acho que deveriam abolir isso, porque isso gera uma confusão. Por quê? Porque toda otite média aguda é uma mastoidite. O que é mastoidite? Inflamação da mastoide. A orelha média saudável, ela tem uma comunicação com as células da mastoide, que é o adtus adiantrum, não é isso? Eles têm uma comunicação. Orelha média e mastoide. Toda vez que eu tenho uma otite média aguda, que eu tenho a inflamação na orelha média, por contiguidade da mucosa, eu vou ter uma inflamação das células da mastoide. Então, se eu fizer uma tomografia, vai estar tudo velado. Isso não é um abscesso superostial, né? Não é uma mastoidite, mas o radiologista lauda mastoidite. Mas não é a nossa mastoidite clínica, que é o abscesso superostial. Então, como o pediatra, principalmente, acha que tudo é a mesma coisa, então ele pede uma tomografia sem indicação no quadro agudo, que vai ter o laudo mastoidite, e é uma otite média aguda. E aí, para você explicar isso para a mãe, para o pediatra, vira um nó na cabeça dele, ele não entende, ele vai querer internar a criança e fazer antibiótico venoso. Então, não é isso. Então, isso é abscesso superostial, que é isto. Abscesso, então aí sim você vai solicitar tomografia. Primeiro que não tem que pedir tomografia para otite
média aguda sem nenhum indício de complicação. Você vai pedir exame de imagem quando tem algum indício de complicação. Então, eu vi essa criança com isso aqui, aí eu vou pedir uma tomografia com contraste, que não é o caso dessa tomografia, que quando me mandaram já tinha feito, né? O pediatra já pede por conta dele. Então, a tomografia já está feita, mas o ideal é com contraste. Aí eu vou ver essa hipodensidade, geralmente com contraste eu vejo um halo hipericóico, assim, uma captação de contraste ao redor desse líquido, né, que fala a favor de ser pus e não líquido, mas ali com certeza é pus, né? Então, isso aqui formou um abscesso, extravasou do osso, da cortical da mastoide. Então, formou aquele pus dentro do osso, extravasou e ficou preso pelo periósteo, ficou entre o osso da mastoide e o periósteo. Aí formou a mastoidite, o abscesso periosteal. Isso sim, pode ter erosão da cortical, por onde o pus extravasou. A mastoide está velada, isso não significa nada. Existe aí então, isto aqui, o abscesso periosteal, é quando a inflamação progride para posterior. E se ela progredir para anterior, vai ter que é bem mais raro o abscesso temporozigomático. É mais raro porque é mais raro o osso temporal ser aerado. Aqui eu estou mostrando para vocês, o temporal não, desculpa, o zigomático. Um zigoma com célula, né? Podem começar a perceber nas tomografias. É difícil a gente ver isso. Mas quando isso acontece, o processo inflamatório pode vir para essa região e gerar esse abscesso, aí gera esse abaulamento anterior. O tratamento dessas duas condições. Antibiótico, claro, de amplo espectro, interna ao paciente, antibiótico, drena o abscesso, e aí depois você tem que resolver a causa do problema. Se for otite média aguda, que é o que acontece na grande maioria dos casos, timpanotomia ou miringotomia, né? Para drenagem com tubinho de ventilação. Na prática, a gente põe tubo de ventilação, né? Na prova, é miringotomia só, porque está escrito isso no tratado. Na verdade, a gente sabe que em 24, 48 horas, aquele furinho que a gente fez no tímpano, ele fecha sozinho, ele cicatriza. Por isso que a criança que tem otorreia na otite média aguda, a gente não vê perfuração. Depois a mãe fala, tem otorreia também. Você olha lá, não tem nada. Porque isso cicatriza muito rápido. Mesma coisa, se você fizer só meningotomia e drenar, vai cicatrizar, às vezes não deu tempo de resolver o processo inflamatório. Então, geralmente, pelo bom senso, coloca-se o tubinho. Mas para a prova é meningotomia. E se for causada pela otite média crônica, um colesteatoma que agudizou e fez um abscesso, aí, para resolver o problema, tem que fazer a mastoidectomia. Ótimo. E se a otite disseminar para o pescoço? Aí nós podemos ter um extravasamento pela ponta, que é o abscesso de Bizold, ou para faríngeo, que é mais medial. Abscesso de Bizold. Então, esse abaulamento mais inferior, né? Diferente do abscesso periosteal, que ele é mais posterior e acaba rechaçando a orelha para frente e para baixo, e esse é mais inferior. Então, o esternocleidomastoideo, ele se insere na mastoide, como o próprio nome diz, esternocleidomastoideu. Ele insere lá na mastoide. Então, as células da mastoide que estão inflamadas, elas drenam inferiormente e vão acompanhando o trajeto do músculo. Esse é o abscesso de Bizold. É claro que isso aqui é uma imagem de um abscesso enorme, mas a gente consegue ver a ponta bem ventilada desse lado e do lado direito dá para ver até a erosão óssea da ponta e o pus sendo extravasado aqui. E esse abscesso de Bizold, se não for drenado, se não for tratado rapidamente, vai continuar dessecando. Abscesso cervical profundo, pode causar até mediastinite. Agora, Henrique, escolha alguém aí para me falar em qual desses dois pacientes tem mais chance de ter um abscesso de Bizold. Henrique, parou de assistir, será? Não, tô aqui. Eu escolho o Fabrício. Fabrício. Acho que no de baixo, por ser a cortical mais fina.
Se fosse aberto, ia ganhar um 5. O de baixo, por quê? Porque é uma mastoide mais desenvolvida, tem que ter célula na ponta. Essa mastoide de cima, que tem esse osso que não foi desenvolvido ainda, né, que a gente chama de ebúrnia, que é esse osso medular, esse osso mais compacto, não tem célula, então é mais difícil do processo inflamatório migrar. Então, nesse de baixo, que ele é bem ventilado, então, quanto mais saudável a mastoide, mais chance de ter o abscesso de Bezold, quando tiver uma otite. Porque tem célula para migrar o processo inflamatório. Tratamento, antibiótico, mesma coisa. Mastoidectomia, aí tem que fazer a mastoidectomia para eu chegar ali no problema, tem erosão da cortical, e drenagem do abscesso, geralmente por via cervical, né? E o abscesso parafaríngeo é quando pode ser, geralmente, até uma continuidade do Bezold. Ou pode ser um abscesso que vai pela ranhura do digástrico, que fica ali na região medial da ponta, acaba dessecando o digástrico e vai parar lá na região parafaringe, que fica medial a parótida, lateral a faringe, por isso chama parafaringe, vai desde a base do crânio até o ióide. A região que tá pertinho. Oi. Rapidinho, só clica naquela ali embaixo onde está a sua imagem. Ocultar? Isso. Valeu. Eu achei que vocês não estavam vendo isso. Tá aparecendo para todo mundo. Lembra que você está compartilhando a sua tela. É que eu achei que isso era do Teams para mim. Tá bom. Bom, então é isso. Espaço para faringe. E aí, chamo cabeça e pescoço, né? Tem que drenagem cervical também. Paralisia facial. Paralisia facial não é uma complicação supurativa. Tem 3 mecanismos de paralisia facial relacionada à otite. Ou erosão óssea do canal de Falópio, né, do canal do facial, pela própria doença, que geralmente ocorre nas otites médias crônicas, geralmente com colesteatoma, ou osteite, a própria infecção, né, do osso progride para o canal do facial, gera edema, gera compressão local, e aí pode alterar a função do nervo, ou deiscência espontânea. Às vezes o paciente tem uma deiscência, principalmente do segmento timpânico, e aí ele teve uma otite, e aí o nervo está mais suscetível a ter comprometimento de função. Mas lembrando que tanto o edema quanto a deiscência espontânea, né, que o nervo está ali mais suscetível, ele precisa de 50% de compressão para ter alteração da função. É um nervo muito resistente, mesmo sem o canal ósseo. Então, o tratamento. Quando está relacionado com otite média aguda, antibiótico, corticoide por conta do edema e a miringotomia para quê? Para drenar a otite média aguda, para diminuir ainda mais edema, né? E resolução mais rápida do processo. E se for relacionado à otite média crônica, um colesteatoma que a gente está acompanhando e evoluiu para paralisia facial, tem que operar o mais rápido possível para fazer a mastoidectomia, resolver o problema e descomprimir o facial. Descompressão aí é discutível, né? Se você abre o perineuro ou não, por conta da... Geralmente, quando está relacionado, a paralisia relacionada com a otite média crônica, você não abre o perineuro para evitar contaminação do nervo, né? Mas quando está relacionado com trauma, pode-se abrir o perineuro. Concorda, Henrique? Ou não? Concordo sim, porque tem essa questão toda do sofrimento do perineuro, né? Aí, às vezes, no colesteatoma não vale a pena levar a infecção para lá. Então, a gente só descomprime bem o nervo e não abre o perineuro. Petrosite. Petrosite é inflamação do ápice petroso. O ápice petroso é essa região mais medial do osso temporal, né, que pode ser aerado ou não, pode ter células ou não. Mas o ápice petroso, ele tem algumas estruturas adjacentes importantes, né? Tem o canal do sexto par, do abducente, o cavum de Meckel fica encostado nele, que é o gânglio do trigêmeo do quinto par,
Então, a clínica pode estar relacionada com essas estruturas. Então, o paciente vai ter otalgia intensa, uma dor retroorbitária profunda, por quê? Porque pela proximidade acabou gerando uma inflamação ali no trigêmeo e no quinto par, que a gente falou que está em íntima relação com o ápice petroso. E se atingir o sexto par, gera a paralisia do abducente, que a gente vê nessa foto, que pode evoluir para diplopia. Então, a petrosite não é sinônimo de síndrome de Gradenigo. Quando a gente tem esses 3 sintomas, a gente tem a síndrome de Gradenigo, é a tríade. Mas de ter só inflamação, que a gente pode ver no exame de imagem, e a otalgia intensa já configura petrosite. E o tratamento? O antibiótico tem que internar, antibiótico terapia parenteral. Depois da resolução, tem que usar 30 dias de antibiótico via oral e a drenagem cirúrgica discutida. Então, tem gente que faz só antibiótico, o paciente tem melhora. Tem gente que indica mastoidectomia com abordagem do ápice petroso, é um acesso difícil. Então, de rotina, poucas pessoas fazem, às vezes só a mastoidectomia, sem abordar o ápice petroso, já resolve o caso. Então, tem esse questionamento da conduta e é um pouco discutível isso. Labirintite. Labirintite, inflamação do labirinto, da orelha interna. Então, a gente está falando de uma otite média aguda, de um processo na orelha média que disseminou para a orelha interna. Qual que é a via de disseminação? Como que essa inflamação da orelha média atinge a orelha interna? Pela janela redonda. Isso é importante ficar em prova. Então, janela redonda, via de disseminação. Existem 2 tipos de labirintite, serosa e expurativa. Serosa, as toxinas atingiram a orelha interna. É um quadro mais brando. Vertigem, vertigem aguda, perda auditiva, zumbido, né? E geralmente o prognóstico é melhor na labirintite serosa. E a labirintite expurativa é mais ou menos esse quadro, mas ele é mais importante, mais grave. É aquela vertigem incapacitante, náusea, vômito, perda auditiva profunda, geralmente gera sequela, deixa sequela, pode evoluir para labirintite ossificante, zumbido. Então, esse é um quadro mais grave. No exame de imagem, então, quando vê esse paciente, a gente tem que internar e começar o antibiótico. O que a gente repara no exame de imagem, na ressonância? Então, o T2, que é essa imagem de baixo, a gente vê o labirinto, né? Hiperintenso, como de habitual, não diferencia o diagnóstico. A gente tem que ver o T1. Então, no T1, a gente vê esse realce, tá? Pode ver que o lado esquerdo a gente não consegue visualizar o labirinto, né? E aqui o vestíbulo, principalmente, está bem hiperintenso. Isso é a labirintite, a parte aguda. Tem inflamação ali no labirinto, a gente vê em T1. Isso aqui na mastoide é só tecido inflamatório, né? Fica hiperintenso tanto em T1 quanto em T2. E aqui, depois de um tempo, principalmente a labirintite supurativa, né? Bacteriana, ela vai gerar uma ossificação. Aí, em T2, que era para eu ver essa imagem, eu não vejo mais labirinto, ele já está ossificado. Então, aí eu perco a imagem, que é uma labirintite ossificante. Tratamento. Tem que internar o paciente, sintomático, o paciente realmente fica tonto, né? É uma tontura incapacitante, muitas vezes. Antibiótico venoso, corticoide, e aí, se tiver associado a otite média aguda, mesma coisa, vamos resolver o problema de base, meningotomia. Se for associado a uma otite média crônica que agudizou, mastoidectomia. Fístula labiríntica. Fístula labiríntica é a complicação mais comum relacionada à otite média crônica, tá? Gera vertigem e perda neurosensorial, mas a diferença é que na labirintite é um quadro agudo, súbito, né? E aqui na fístula labiríntica é um quadro mais insidioso. O paciente ele vai ficando tonto, ele vai tendo a perda, não tem sintomas neurovegetativos, principalmente de sudorese, vômito, que acontece na labirintite. Tem 2 sinais clássicos que são muito comuns em provas também, que é o sinal de Renenbert, fenômeno de Túlio. Renenbert, pressão no conduto auditivo externo, geralmente feito com otoscópio pneumático, que gera nistagmo ou sensação de vertigem.
esse nistagmo geralmente é horizontal. Por quê? Porque geralmente acomete, relacionada à otite, acomete o canal horizontal, que é o que está mais próximo do antro da mastoide, né? E o fenômeno de Túlio é a mesma coisa, nistagmo e tontura associado a som alto. Mas se o acometimento for de outro canal, o nistagmo pode ser vertical, então isso depende do canal. Essa imagem lindíssima que eu tirei do livro do Henrique, do livro que ele publicou esse ano. Obrigado pela citação. É, muito bom esse livro. Então, a gente consegue ver aqui na tomografia realmente a falha óssea no canal lateral, no axial e no coronal, né? Ó, a mastoide velada, provavelmente uma otite média crônica, um colesteatoma, que erodiu o canal lateral. Nem sempre a tomografia consegue ver mesmo com cortes finos. Então, o diagnóstico definitivo é só no momento da cirurgia, né? Vendo realmente a falha óssea. Mas a tomografia dá uma ideia. Mesmo com tomografia normal, a gente não pode esquecer, então, na cirurgia, sempre tem que ficar atento a isso. Uma coisa que é muito discutível nesses casos, né? Durante a mastoidectomia, quando o colesteatoma erode o canal lateral, é o que nós vamos fazer com essa falha óssea. Porque se você tira a matriz do colesteatoma que está aderida no canal lateral, às vezes pode piorar os sintomas, né? E aí você vai ter que recobrir com fáscia, gordura, alguma outra substância. E tem autores que defendem deixar a matriz do colesteatoma ali, limpar toda a mastoide e deixar a matriz do colesteatoma para não realmente para não expor a fístula, né, da essência, que às vezes o paciente não tem sintoma porque está tamponado pelo próprio colesteatoma. Aí a gente opera, limpa, tira o colesteatoma e vem os sintomas. Então isso é uma coisa que tem que observar, também é bem discutível. E agora, complicações intracranianas. Então, tudo isso que a gente falou até agora são complicações extracranianas. Agora nós vamos falar das intracranianas, que são mais graves, né? Tem duas vias de disseminação. Como que esse processo da orelha média vai para o sistema nervoso central? Ou por contiguidade, que é por via hematogênica, ou por inflamação dos vasinhos ali da orelha média, ou por continuidade. Então, né, por proximidade mesmo das estruturas, ou pela osteite, ou por uma via pré-existente, um paciente que já teve um trauma, que ficou com uma deficiência óssea, ou pós-cirúrgica, ou uma alteração congênita, que deixa ele mais suscetível à infecção progredir para o sistema nervoso central. Meningite, alteração, é a complicação intracraniana mais comum relacionada à otite. E os germes são os mesmos da otite média aguda, pneumococo e hemófilos, né, depois da vacinação. Diminuiu bastante a incidência, mas ainda acontece. Geralmente, a otite média crônica colesteatomatosa gera uma meningite asséptica. Não tem bactéria, mas pode ser bacteriana também. Quando ela é bacteriana, aí não são esses germes. Aí a gente tem que pensar em gram-negativo, proteus, pseudomonas, outros germes. Então tem que mudar a cobertura do antibiótico. E essa disseminação se dá por onde? Pelo plexo coroide, né, que fica ali no espaço subaracnoide. Tratamento, então, como eu falei, se a meningite foi decorrente de uma otite média aguda, né, na criança, teve meningite, eu tenho que cobrir pneumococo e hemófilos, principalmente. Agora, se foi decorrente de otite média crônica, aquele paciente com colesteatoma que evoluiu para meningite, eu internei, aí tem que fazer uma cobertura maior para anaeróbio e gram-negativo. E sempre resolver o problema. Mesma coisa, otite média aguda, meringotomia. Otite média crônica, mastoidectomia. Trombose de seio sigmoide. Então, seio sigmoide, né, é o limite posterior da mastoidectomia. Então, aqui nessa foto dá para ver bem, né, o seio sigmoide exposto. Essa trombose do seio sigmoide, ela pode ir progredindo, né, retrogradamente, então pode atingir o seio transverso e assim vai subindo pelo sagital e vai embora a trombose. Pode acontecer uma trombose séptica, né, e
causar septicemia no paciente, que é um quadro muito grave, trombocéptico. Pode dar, inclusive, como chama, não é? Metástase, quando septicemia mesmo espalha o trombo, né? Pode dar até espalhar para circulação pulmonar. Ai, me deu branco aqui o nome. Mas, enfim, pode espalhar esse processo infeccioso. E a gente sabe que o seio sigmoide, ele vai drenar para onde? Para a veia jugular. E a veia jugular passa no forame jugular, que passam outras estruturas importantes. Alguém quer falar o que passa no forame jugular? Da base do crânio? Onde passa a jugular? O que mais que passa ali junto com a veia jugular? Nono, 10º e 11º. Exatamente, nono, 10º e 11º. Eles passam junto com a veia jugular. Então, quando esse processo inflamatório, esse trombo, às vezes nem o trombo chega lá, mas o processo inflamatório acomete essa região, pode causar síndrome do forame lácero posterior ou do forame jugular. Vai cometer nono, 10º e 11º par. Então, aquele paciente que vai ter desvio da úvula, ele tem disfonia, né, acometimento do vago, e tem queda da escápula. Quem teve essa síndrome, que não foi por esse motivo, foi aquela paciente que o Henrique operou com o Gustavo, que estava com o chivanoma, um possível chivanoma, né, que atingiu ali a região do forame jugular. A gente viu no ambulatório, ela estava com a escápula caída, a gente até orientou para ela que provavelmente fosse por isso, né? Eu não operei, não, eu só afastei. Operou. Aquela paciente... Mas obrigado pelo voto de confiança. É, claro. Mas quem viu aquela paciente no ambulatório, acho que foi o Lucas que estava comigo, muito clássica, síndrome de forame jugular. Ela tinha, né, os 3 pares acometidos. Diagnóstico por imagem. Olha, eu procurei uma tomografia com trombose e eu não consegui achar. Mas a gente consegue ver pela tomografia mesmo, né? O apagamento ali do seio. Isso aqui é uma angiorressonância, é o melhor exame, né? A gente consegue ver o trombo isointenso aqui, uma falha de enchimento, tá? E o tratamento? O tratamento é muito discutido da trombose seio sigmoide. Antibiótico, com certeza. Agora, o tratamento cirúrgico é discutido. Se faz mastoidectomia e expõe o seio... Antigamente, fazia o quê? Mastoidectomia, expunha todo o seio sigmoide, puncionava o seio sigmoide, e se não tivesse fluxo na punção, ou seja, realmente tem trombo, abria o seio sigmoide, tirava o trombo séptico, né? E isso era muito invasivo, tinha muita morbidade. Então começaram só a expor amplamente o seio e teve uma boa resposta. Então, hoje em dia, geralmente só se expõe bastante o seio, né? Mas tem autores que defendem a punção ainda do seio, isso é muito discutível. E sobre o anticoagulante, né, porque é uma trombose, também é discutível, porque tem alta chance de sangramento, né, do sistema nervoso central. Então, quando o trombo vai progredindo, né, para os outros seios venosos, geralmente se anticoagula. Mas se o paciente ficou estável só com antibiótico, está melhorando, nem sempre é necessário a anticoagulação. E existem esses outros abscessos que são mais graves, né? O abscesso epidural, que é entre o osso, o crânio e a dura. O abscesso subdural, que a gente consegue ver as 2 meninges, né? Dissecadas, a dura e a aracnoide. E o abscesso encefálico, né? Então, claro que o encefálico é o mais grave, a clínica é mais exacerbante, e qualquer um desses abscessos, conduta o mais rápido possível, né? Chama a neurocirurgia, vai drenar o abscesso, temos que tirar a causa da mesma maneira, mastoidectomia, ou se for otite média aguda, miringotomia com tubinho, antibiótico de amplo espectro, e aí já vai envolver outras especialidades. E é isso.
Acho que eu falei muito. Falou de forma excelente o que precisava ser falado, né? Não é que falou muito, não. Falou muito bem. Muito bom, Lê. Muito bom. Adorei a aula, muito boa, super didática. E para semana que vem vai ter quiz, né? É isso? Semana que vem vai ter quiz, porque eu me sinto solitária aqui. Eu tô falando para, sei lá, sozinha. Pelo menos a gente estava acompanhando aqui, fique de boa. Mas muito bom, bem boa a aula, bem didática. O Lucas deu a cara. Não, o pessoal fica tudo escondido, né? Daqui a pouco eu vou pedir para todo mundo ficar com o vídeo aberto aí enquanto você dá aula para a gente ver se está todo mundo É legal ver a reação das pessoas, né? Se a gente tá falando besteira, a pessoa fica... Se eles estão tipo, nossa, eu nunca ouvi falar, isso é bom também. É bom. Tipo, isso aí eu já sei, né? Ai, bobeira. Muito bem, eu estava dando uma revisada aqui quando você falou da questão lá da paralisia facial, porque tem deiscência, né? Tem uma revisão lá do Paparella mesmo. Geralmente a deiscência do canal de Falópio está entre 25% e 57%, mas já tem artigo que viu que tem até 91% do segmento timpânico, né? Que é onde pode estar exposto às questões da inflamação da orelha média. A gente fez um estudo histopatológico lá e a gente observou que dependendo do grau de cronicidade da doença, você pode ter também uma exposição maior do nervo facial. Então, de controle, né, a gente encontrou deiscência em 11% dos casos, otite média crônica em 57% e quando o paciente tinha o diagnóstico de colesteatoma, em 62%. Então, até a própria doença progressivamente pode lesionar, né, causar alteração ali da cobertura óssea do canal de Falópio. Alto, né? Altíssimo. Só que assim, a gente não está falando de segmento de, sei lá, 1 centímetro de exposição, a gente está falando de milímetros, né? Isso já é o suficiente para causar uma inflamação na bainha aí do perineu e causar, então, a paralisia também, né? Muito bom. O que eu tinha visto aqui, que eu tinha anotado também. Eu tinha umas imagens de histopatologia para mostrar a labirintite ossificante, a labirintite serosa, como você mencionou, mas é isso mesmo, né? Paciente com um diagnóstico de otite média começando a evoluir com tonturas, tem que pensar nessa questão ou de fístula ou de extravasamento para a região de orelha interna, também causando sintomas, né? Quando você comentou do fechamento ou não da mini fístula do canal semicircular, eu lembro de ter visto uma cirurgia com o professor Thomas Linder, e ele identificou mesmo que é a pequena fístula ali no canal semicircular lateral, que, como você falou, é o que mais está próximo ali da região de erosão do colesteatoma, e ele manteve a pele matriz, não cutucou, ele falou, eu vou limpar tudo em volta, vou tirar tudo. Ele manteve? Manteve. Ele falou, é um filete. E ele é o mais, assim, né, agressivo. Então, se ele manteve, eu acho que todo mundo mantém, né? Eu acho que a gente pode, né? Mas aí tem outras considerações, né? Era um paciente mais idoso, falou, cara, vou tirar, vou deixar, pelo menos vamos deixar ele com qualidade de vida, porque até ter alguma recidiva, vai lá, sei lá, demorar anos, então deixa o cara com esse filetinho de 2 milímetros de comprimento por 1 de largura, fechando aqui a deiscência do canal e deixa ele viver feliz. Eu não sei, eu tava até pensando, eu acho que você pode fazer até na cozinha, né? Você, por exemplo, se o paciente... Às vezes aquilo ali tá tamponando, né, a matriz. Aí você tira no momento da cirurgia até você né, colocar uma face ali, consertar ali, isso pode causar uma anacosia, né, no paciente, numa dessas. Infelizmente. Eu deixo também, em casos que eu operei boa noite, né? Eu acabo deixando a matriz. Eu não tiro, não. Então, porque é um pedaço tão pequenininho, né, que tem como, muitas vezes, dependendo se você for fazer uma mastoide radical, você ainda consegue ter acesso visual do exame clínico, né? Você consegue ter o controle do segmento desse paciente. Então, não é errado preservar, porque você sabe que se você tirar e causar aumentar essa fístula, você pode deixar o paciente surdo também, né? Exatamente. Agora, se for um paciente também que às vezes já tem uma perda, né, já tem um rebaixamento neurosensorial, já tem uma perda mista grande ou neurosensorial,
já tem vertigem, né? Já tem a clínica, às vezes vale a pena, né? Tirar sim. De novo é aquela questão, né? Você tem que fazer uma avaliação seriada. Só que, assim, infelizmente, uma boa parte desses pacientes que já chega com sintoma de fístula, às vezes ele chega pelo pronto-socorro, você não consegue fazer uma avaliação auditiva prévia, né? Então você parte do princípio e fala, ó, e aí, a gente vai correr o risco de abrir essa fístula e deixar ele surdo de vez, ou ele já é surdo e eu posso ser mais agressivo? Então, isso tudo vai depender de como que é a avaliação auditiva desse paciente. Eu acho que ele tem uma deiscência, mas ele não tem uma fístula, né? Porque está fechado pelo colesteatoma. A partir do momento que você abrir, esse paciente deve evoluir sim com uma anacusia, assim como uma complicação do escapedor, e é um paciente que descompensa muito, é um paciente que tem muita vertigem no pós-operatório. Os meninos acompanharam um paciente lá ano passado, teve 2 pacientes, né? Teve um do final do ano passado que foi operado e 2 pacientes que evoluíram com uma fístula no pós-operatório. É muita tontura. Muita. E não adianta... Meses, assim, é uma tontura que o paciente não consegue trabalhar, ele não consegue fazer até as atividades diárias dele, né? Então, ele não tem reabilitação vestibular que dê conta logo de cara, né? Não, demora meses para que ele melhore, né? Exatamente. Tem que pensar bem. Eu tenho uma pergunta. A vacina, eu tenho pesquisado anticorpo antipneumococo para paciente com otite de repetição. E a orientação que eu tenho assim, de colega imunopediatra é que a gente faça a vacina pneumo 15 ou pneumo 13, pelo menos, em quem tomou a pneumo 10 com otite de repetição. A dificuldade é que o convênio não tem liberado mais a pesquisa. Então, eu tenho orientado esses pacientes a fazerem uma nova dose de vacina. É isso? Vocês também têm alguma experiência? Vocês mandam para imuno ou fazem no consultório? Isso aí eu faço de rotina, assim, acima de 2 anos. Se tem otite de repetição, além das outras coisas, eu já falo para a mãe, eu falo, vacina pneumo 13, depois de 6 meses, 23, faz as duas, 13 e 23. Né? Às vezes, se é calendário vacinal de clínica particular, às vezes a mãe já vacinou com a 13 até. Aí você dá 23. Isso independente de... Eu nem pesquiso anticorpo, porque se já tiver vacinado, eu vou vacinar 23 mesmo assim, sabe? E aí essa pesquisa eu não estou fazendo mais, depois que teve uma discussão no último congresso, justamente que é muito baixa a incidência, a maioria é uma deficiência de IgA transitória, então ficou um negócio, sabe, meio assim, você pede para satisfazer a mãe, e na verdade você não vai resolver, então eu encaminho para imuno. Mas você vacina? Eu vacino. Só uma questão aqui que vocês falaram da otite média aguda de repetição. Você chegou a mencionar de quantas vezes por ano que é de repetição, Lê? Eu não lembro. Eu não falei de otite média aguda de repetição na minha aula. Então, mas quantas vezes por ano já é considerado uma otite média aguda de repetição? 3 em 6 meses e 4 em 1 ano. Perfeito. É importante. Mas é isso, mas assim, isso para mim é tão complicado, porque no consultório foi o que eu falei, as mães chegam lá e falam assim, minha filha teve 8 otites esse ano, aí depois não foi, né? Como que a gente vai saber se realmente foi ou não? Porque hoje em dia vai no pronto-socorro, eles dão antibiótico para todo mundo. A criança com dor de ouvido dá antibiótico, nem vê o ouvido. Né? Então, eu não sei, eu acompanho um pouco, eu não compro muito o diagnóstico, não. Eu também não conto muito esse diagnóstico de otite média aguda, porque é a mesma coisa das faringotonsilites, né? Mesma já coisa. Não, doutor, eu já tive umas 10 infecções de garganta esse ano. Falei, e quantas vezes você usou antibiótico? Nenhuma. Peraí, o que você tem, então? O que é essa dor de garganta, né? A mesma coisa. Recentemente estava internado no Graças uma criança, até o diretor clínico me ligou pedindo ajuda, porque família de difícil conversa e tudo mais. E quadro, assim, tudo bem, tava com velamento de seios da face, velamento da mastoide, sem abaulamento retroauricular. Falei, tá bom, é uma otite média aguda de uma complicação de um quadro superior. Né? Antibiótico normal, não precisa fazer nada diferente pessoal, como você falou, Letícia, entuchando ceftriaxona, entuchando antibiótico caro, que não sei o que. Falei, tá bom. Aí eles voltaram comigo ontem, porque a criança voltou a fazer febre no sábado. Eu olhei, tá bom, é uma otite serosa. Tá? Otite serosa por si só também pode causar febre, né? Então não tinha abaulamento, não tinha... A criança Quanto tempo depois?
Já tinha 2 semanas. Não, às vezes ela ficou resfriada de novo. Exato. Não deu nem tempo de recuperar, já ficou resfriada. Exato, aí eu sentei com eles, cara, foi uma consulta de 1 hora, assim, falei, tá bom, vamos sentar, ó, não tem indicação de antibiótico, vai observar, tá aqui alguns exames aqui pra gente fazer, cara, pedi assim, né, imunoglobulina, pedi raio-x de cávum, cara, o pessoal não tinha pensado nisso, uma criança de 6 anos, né, vamos conversar, ver o que tá acontecendo, não precisa de antibiótico, né, então essa questão que a Lê colocou, né, as imagens de otoscopia, cara, o diagnóstico é clínico, né? Eu não preciso de raio-x, eu não preciso de tomografia, porque a criança, não tem sinal de complicação, eu não vou fazer tomografia. Né? E, cara, putz, a gente estava conversando recentemente a respeito de Santa Cruz e tudo mais, que lá agora tem equipe de pediatria e tudo mais. Cara, a gente teve, pelo menos assim, nos últimos 6 meses, algumas aulas com o pessoal para mostrar. A criança só com dor de ouvido você não tomografa. Não precisa, tá? Porque senão todo mundo vai vir com... Mas eu acho que as pessoas pedem tomografia porque como os pais ficam agoniados com otite de repetição, né? Toda vez tem otite, aí os pais ficam, meu Deus, deve ter alguma coisa de errado com meu filho. Aí a pessoa fala, vou pedir uma tomografia então para ver o que tem. Não, mas às vezes eles pedem no primeiro episódio, né? Esse que é o problema. Mas tudo bem, é questão de conscientização, é questão de educação médica continuada, é questão de estudar, questão de exame físico, não adianta. É por isso que a gente tem essa função de educar, né, a próxima geração para que isso volte a ser claro, né? Que a clínica é soberana, né? Inclusive. E lembrar também que a gente vê as complicações, né? Tá no hospital terciário, mas o dia a dia a gente não tem isso no consultório. Nossa, é raríssimo de ver. Eu confesso que antes de entrar com vocês no evangélico, eu quase nunca via. Então, pensar também que as orientações de mamar sentado, tratar rinite, resolvem grande parte das otites sem tubo de ventilação, porque eu sei que vocês querem operar, colocar tubo. Mas, às vezes, o paciente que vocês orientam a mãe a mamar sentadinho, não dá mamadeira deitada e a criança para de fazer otite, vocês ganham essa família como cliente de vocês para sempre, assim. Então, ninguém quer operar o filho, né? Quase ninguém. Mas, então, o menos é o mais frequente, o menos, né? O menos complicado. E não, os abscessos aí são raros, ainda bem. Exatamente. Tem que passar todos os fatores de risco e tirando um por um, né? Perguntar o que a família tem. E falando em fator de risco, tem uns estudos aí, principalmente do pessoal da Índia, que viu que tabagismo também, tudo mais, a gente obviamente pergunta, né? Mas quando você falou, por exemplo, da tuba auditiva na criança, mais encurtada, mais horizontalizada, óbvio que durante a pandemia acho que a gente se deparou com muito dessas questões da lavagem com irrigação nasal, como o pessoal que abusava dessas lavagens e a criança começava a ter queixa de dor. Nossa, esse tema, meu Deus do céu. Então, gente. E aí, como que você orienta? Nossa, nós vamos ficar aqui até amanhã agora. Porque assim, se você for ler qualquer protocolo de tratamento nasal, tem soro fisiológico, tem que fazer a lavagem nasal. Eu vou falar a minha opinião. Seja sincera. Duda, para de gravar. Não, pode parar de gravar, isso é muito polêmico, mas é o seguinte. O que eu acho? Um fator de